Quando mergulhamos, a pressão da água afeta todos os espaços aéreos e a sua respiração. Os espaços aéreos incluem os pulmões, seios faciais e orelhas médias. Também podemos ter espaços aéreos em nosso estômago, intestinos e dentes. Também há 2 espaços que contêm ar fora de nosso corpo, que também são considerados espaços aéreos do mergulhador: a máscara e a roupa seca. A pressão pode afetar estes espaços de modo dramático. Isto é chamado efeito direto da pressão. Quando mergulhamos, a pressão em nosso corpo aumenta a uma taxa de 0,1 bar por metro, ou aproximadamente 0,5 psi por pé de profundidade. Sempre que a pressão fora de um espaço aéreo for maior que a pressão interna, a situação é chamada de barotrauma e pode causar dano ao nosso corpo. Mergulhadores podem experimentar tipos diferentes de barotraumas. Os tipos de barotraumas mais comuns são nos sinos da face, orelha média ou máscara. Você pode evitar esses barotraumas usando as técnicas de equalização. Um bloqueio reverso é o oposto do barotrauma. Acontece quando a pressão dentro de um espaço aéreo for maior que a pressão externa. O espaço aéreo dentro das orelhas médias é especialmente importante quando mergulhamos. Devemos igualar a pressão dentro das orelhas para realizar um mergulho confortável e seguro. Sua orelha média também tem uma via aérea que a une à parte de trás da garganta. Esta via aérea é chamada tuba auditiva. A orelha média transmite ondas sonoras do tímpano para os nervos audíveis da orelha interna. O mecanismo de equilíbrio do corpo também é contido na orelha interna. Se você tem uma mudança súbita de pressão ou temperatura em uma orelha e não na outra, você pode ficar atordoado e ter vertigem. Um barotrauma de orelha média acontece quando o ar ou a pressão da água na orelha externa for maior que a pressão do ar na orelha média. Para igualar a pressão, devemos mandar ar através da tuba auditiva para a orelha média. Se não puder igualar suas orelhas durante um mergulho, você deve terminar o mergulho e retornar à superfície. Quando mergulhamos, a pressão na orelha externa aumenta e empurra o tímpano. Se a pressão continuar aumentando e não for igualada, você irá sentir dor. O tímpano pode romper, permitindo que a água entre na orelha média e iguale a pressão. Antes mesmo de sentir qualquer incômodo na orelha, você deve equalizar a pressão. Alguns mergulhadores são mais afortunados e podem equalizar suas orelhas simplesmente engolindo ou mexendo a mandíbula. A maioria dos mergulhadores precisa um pouco mais de esforço para abrir a tuba e igualar a pressão. O método mais comum de igualar a pressão na orelha média é simples. É um movimento semelhante ao de assoar o nariz, mas devemos pinçar as narinas de modo que o ar não escape por elas e vá no sentido da orelha média, equalizando a pressão com a orelha externa. Como existe uma leve pressão em nossa cabeça, conseguimos ouvir o barulho da tuba se abrindo e o ar fluindo dentro da tuba. Você nunca deve forçar esta técnica, pois isso poderá danificar seriamente as suas orelhas. O segredo da equalização eficaz da orelha é manter a diferença de pressão o menor possível. Isso significa que devemos equalizar o quanto antes e sempre que estivermos aumentando a profundidade. Se a diferença de pressão entre o interior de sua orelha e a água for grande, a pressão manterá a tuba auditiva fechada. Uma vez que isto acontecer, é pouco provável que você possa fazer qualquer coisa àquela profundidade que abrirá a tuba. A melhor escolha é subir alguns metros e reduzir a diferença de pressão até que a tuba se abra e facilite a equalização. Em alguns casos, mergulhadores precisarão voltar à superfície e começar a descida desde o princípio. Nunca tente igualar pressão em uma orelha executando um sopro forte. Isto aumenta a pressão em sua orelha interna, que pode danificar a sua audição permanentemente. É muito melhor igualar as orelhas continuamente durante a descida. Realizando a descida com os pés primeiro também se torna muito mais fácil para a maioria das pessoas equalizar. Sempre se lembre de igualar cedo e frequentemente. Se estiver resfriado, você não deve tentar mergulhar e igualar por qualquer método. Nunca use tampões de orelha ou equipamentos de mergulho que criem um espaço aéreo artificial junto à orelha.
Um bloqueio reverso pode acontecer afetando a orelha média, se a tuba auditiva for bloqueada enquanto estivermos mergulhando. Se começarmos a subir e a orelha doer, com uma sensação de estar cheia, devemos parar a subida e descer até que esse desconforto passe. Engula, mexa a mandíbula e comece a subir lentamente. Você pode precisar repetir esta técnica ao longo de sua subida algumas vezes. Se não equalizar e você precisar voltar à superfície, tente fechar a boca e o nariz e inspire. Se nada adiantar, suba o mais lentamente possível. Cada um dos seios é conectado à via aérea nasal por uma passagem de ar. Sob condições normais, as passagens para os seios estarão abertas. Porém, se houver um resfriado ou congestão devido a alergias ou outras razões, os seios entupirão. Se os seios da face estiverem entupidos e você tentar mergulhar, sentirá pressão em seus seios porque a pressão do ar dentro do seio é menor do que a pressão externa. Isto é bastante doloroso e pode fazer com que o sangue flua no seio até enchê-lo. Se você não puder igualar seu seio normalmente durante a descida, fluidos do corpo encherão os seios. E então, durante a subida, o ar no seio tentará se expandir a seu volume original, mas não poderá por causa do fluido. Somada à pressão nos seios, o resultado será a dor e poderá ocorrer sangramento pelas narinas e boca. Qualquer gás que se forme no estômago ou intestinos durante o mergulho se expandirá durante a subida. Isto pode causar desconforto, criando pressão. Para prevenir a situação, evite comer alimentos que produzem gases antes de mergulhar. Se você tiver uma obturação imperfeita em um de seus dentes, pode existir ar dentro do dente. Quando você descer, o ar será comprimido e isso vai causar dor. Se você continuar mergulhando, ar comprimido pode encher o espaço do dente e pode soltar a obturação ou até mesmo fraturar o dente. Com o aumento da pressão durante a descida, a máscara é empurrada contra a face do mergulhador porque o ar dentro da máscara está sendo comprimido. Se você não acrescentar ar na sua máscara, a baixa pressão do ar dentro dela fará ela grudar firmemente em sua face, causando dano ao tecido. Isto é conhecido como barotrauma de máscara. Você nunca deve ter este tipo de dano, pois é muito fácil equalizar a pressão dentro de sua máscara. Basta exalar uma pequena quantia de ar pelo nariz dentro dela. Se usar uma roupa seca, você terá um espaço aéreo ao redor do corpo. Conforme aumenta a profundidade, o ar dentro da roupa comprimirá. Para impedir o barotrauma, simplesmente acrescente ar à roupa, usando a válvula de inflagem. Sempre que respiramos ar comprimido sob pressão, somos expostos ao risco de uma superexpansão pulmonar. Estes danos são raros e a maioria dos mergulhadores nunca vai passar por eles. Mas como oferecem riscos à vida, devemos entender as causas e como lidar com eles caso ocorram. Sob condições normais, quando retornamos à superfície, inspiramos e exalamos de uma maneira relaxada. Exalamos o ar comprimido dos pulmões antes que ele possa se expandir como resultado da diminuição da pressão. Se prendermos a respiração, podemos sofrer um sério dano pulmonar. Com sua via aérea fechada, o ar que se expande em seus pulmões fará com que os alvéolos se rompam quando atingirem o volume máximo. Não existe uma sensação de desconforto que avise que esta ruptura está perto de acontecer. Este tipo de acidente geralmente acontece quando os mergulhadores apavoram-se debaixo d'água e fazem uma subida rápida prendendo a respiração. Respirando normalmente durante a subida, você não terá problemas de superexpansão pulmonar. O resultado mais sério de uma superexpansão pulmonar é a embolia aérea. O maior perigo nesta situação é que uma tomada de ar bloqueará o fluxo de sangue ao cérebro. Uma embolia aérea pode causar inconsciência, paralisia, lesão cerebral permanente e morte. É um dos mais sérios acidentes de mergulho. Se houver rupturas pulmonares e o ar escapar para fora da pleura, que cerca os pulmões, o ar pode causar uma condição conhecida como pneumotórax. Se o ar dos pulmões tiver como rota a cavidade do tórax debaixo do osso externo, causa uma condição conhecida como enfisema. Interessados em hidrostática. O que vamos falar hoje é onde se usa a hidrostática.
que é o ponto mais crítico. Muitas vezes se estuda a teoria e não se sabe da aplicação prática. Então vamos ver hoje uma aplicação direta e prática dos conceitos de hidrostática. A principal profissão ou esporte, como queiram ver, é o mergulho. Um mergulhador que não conhece hidrostática está fadado a morrer dentro do mar. Vamos conhecer um pouco do conceito da hidrostática. Bem, todos sabem que a hidrostática, quanto mais fundo se entra na água, mais você sofre com os efeitos da pressão. A cada 10 metros de profundidade, aumenta-se 1 atmosfera. Isso significa que se você estiver a 20 metros de profundidade, você está com 3 vezes mais pressão do que você está aqui na superfície, ok? Por causa disso, existem doenças que são agregadas ao corpo humano com o aumento da profundidade. Para que o ser humano não sofra dos efeitos da profundidade, do aumento de pressão e tudo mais, não vamos entrar aqui nos conceitos de liquefação do nitrogênio, proveito de embriaguez das profundezas, não vamos entrar nesses conceitos agora, vamos entrar somente no conceito de variação de pressão. Para que o mergulhador possa sobreviver a um mergulho de profundidade, e quando falamos de profundidade, estamos falando de mergulhos acima de 30 metros, ele deve estudar, antes de sair do barco, qual será a profundidade que ele vai usar. Para ele estudar isso, existe uma tabela, chamada tabela de descompressão, onde você tem que estudar qual a profundidade que você vai, qual é o tempo de fundo que você vai ter, quer dizer, o tempo que você vai ficar debaixo d'água, e com base nisso, você vai trabalhar essa tabela, estudar o tempo de fundo que você vai ficar e qual é o tempo de descompressão que você precisa quando estiver voltando para a superfície. Decorar isso é complicado às vezes. Você precisa de informações debaixo d'água para que você não sofra com os efeitos da descompressão. Para isso, foram desenvolvidos equipamentos de mergulho que podem facilitar a vida do mergulhador. Vamos conhecer o equipamento de mergulho que trabalha com a hidrostática diretamente. Primeira coisa, o equipamento de mergulho, quando você tem um cilindro nas costas, ele é conectado a esse estágio, que é o chamado primeiro estágio de mergulho. Ele controla a alta pressão do cilindro. Um cilindro normalmente tem 3.000 PSI de pressão, 3.000 PSI. Perfeito. O que nós vamos fazer? Esse equipamento, esse primeiro estágio, regula a redução da pressão de 3.000 PSI para a boca. Porque se eu receber 3.000 de pressão de 3.000 PSI na boca, eu vou estourar meus pulmões. Então esse aqui segura os 3.000. Depois eu tenho na boca o primeiro estágio, que é o segundo estágio de mergulho, que vai para minha boca, isso aqui, tá? Esse é o segundo estágio, que faz a redução maior de pressão. Que aqui eu tenho um regulador, ó. Se vocês olharem, eu tenho um regulador de pressão. Ele vai sentir aqui pressão. Eu estou e me fornecer a quantidade de ar que eu preciso, exatamente para compensar a profundidade. Por quê? Porque não dá para respirar acima de 1 atmosfera. Aquela brincadeira de filme de gente debaixo d'água com um tubinho virado para fora respirando, não é possível. Tá? Se você tentar fazer isso, você vai ver que é muito difícil. Por quê? Você recebe uma pressão no peito que não deixa teu pulmão encher quando você puxa o ar. Nós conseguimos puxar o ar a 1 atmosfera, não a mais de 1 atmosfera. Então o que acontece? Puxar com um tubinho debaixo d'água não dá. Então o que você faz? Exceto a muito baixa profundidade, a 30 centímetros de profundidade você consegue, mais do que isso não. Esse aqui regula a quantidade de ar e aumenta a pressão no meu pulmão, para eu poder respirar normalmente. Esse sensor aqui identifica qual a profundidade que eu estou e a quantidade de ar que eu preciso, ok? Então isso aqui vai me fornecer ar. O que acontece? Se eu estou, para quem conhece um pouquinho de pressão, nós temos uma fórmula que diz o seguinte: conforme aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. O que acontece para eu manter o volume, para eu poder respirar? Eu tenho que aumentar a pressão. Então esse aqui aumenta a pressão, para eu poder ter volume de ar para respirar no pulmão, ok? Então a 1 atmosfera eu tenho um certo volume de ar no pulmão. A 2 atmosferas, a 10 metros de profundidade, eu preciso do dobro de ar para manter o mesmo volume, porque eu dobrei a profundidade, dobrei a pressão, então eu preciso dobrar o volume para poder
dobrar a pressão para poder manter o mesmo volume, senão eu não vou conseguir respirar. E isso é o que faz esse equipamento aqui, aumenta a pressão no pulmão, ok? Então esse é fundamental. Ao aumentar a pressão, aumenta a quantidade de nitrogênio sob pressão e o nitrogênio se liquefaz, entra no sangue. Quando isso acontece demais, eu preciso parar a uma certa profundidade, 9, 6 ou 3 metros, de acordo com a profundidade que eu vou, e a tabela de descompressão me diz aonde eu tenho que parar e por quanto tempo. Então o que acontece? Se eu não conhecer a tabela, fica difícil. Mas debaixo d'água, como é que eu vou seguir a tabela? É complicado. Então, os equipamentos de mergulho trazem algumas informações durante o mergulho para eu receber as informações. Primeiro, um equipamento que está aqui embaixo, normal, é a bússola. Lá embaixo eu tenho que seguir a bússola, porque eu perco completamente a direção. Fácil. O segundo equipamento que está aqui é o de pressão do meu cilindro. Eu preciso saber quanto de ar eu ainda tenho. Eu começo com 3.000 e vai diminuindo. Quando chega a 500, eu estou entrando na reserva. Orientação para qualquer mergulhador. Entrou na reserva, volta para a superfície. Senão você não vai ter ar suficiente para voltar para a superfície. E você precisa voltar respirando. Senão você morre e seu pulmão explode. Não pode voltar com a respiração presa. Você tem que voltar respirando. E esse aqui de cima, que é o computador de mergulho, esse aqui sim é o importante. Ele vai me dar a que profundidade eu estou e, se vocês olharem, tem uma faixa verde, uma faixa amarela e uma faixa vermelha. Ele vai colocando estrelinhas debaixo dessa faixa para me mostrar a quantidade de nitrogênio que eu estou absorvendo com a profundidade. Só para vocês terem uma ideia. Então, durante o mergulho, eu vou mergulhando, ele vai me pondo estrelinhas no verde para dizer, eu estou com quantidade de nitrogênio no sangue. Eu estou aumentando a minha pressão, o nitrogênio está virando líquido e está entrando no sangue. Se a hora que eu for voltar para a superfície, eu ainda estiver com estrelinhas só no verde, então eu posso voltar para a superfície sem problemas. Detalhe, não posso subir num avião, baixar abaixo de uma atmosfera. Por quê? Senão as estrelinhas vão ser um problema. Eu preciso de pelo menos 24 horas depois de um mergulho para poder voar. Esse é o aconselhável. Por quê? Porque eu ainda tenho nitrogênio no sangue e eu preciso de 24 horas para fazer esse nitrogênio sair. Agora, se chegou no amarelo, opa, cuidado. Eu estou começando a sofrer o risco de uma doença descompressiva. Eu posso ter nitrogênio no sangue líquido em quantidade tal que quando eu voltar para a superfície, esse nitrogênio pode virar ar. Ele pode virar gás. E se ele virar gás dentro da minha circulação, eu posso interromper a circulação numa parte do meu corpo. Normalmente pode ser na orelha, pode ser nas juntas. E um mergulhador que volta para a superfície e começa a sentir dores nas juntas, imediatamente ele tem que voltar para a profundidade, ele tem que voltar para o fundo para dar a chance do nitrogênio sair. Esse é o maior perigo para quem mergulha de forma irresponsável. Se você não tem um equipamento, se você não conhece a tabela descompressiva e você quer mergulhar por mergulhar, não o faça. Se você quer mergulhar, vá fazer um curso de mergulho onde você vai aprender sobre hidrostática, onde você vai aprender sobre mergulho e os riscos envolvidos nessa profissão e nesse esporte. Mergulhadores como o da Petrobras, que trabalham a 120, 130, 150 metros de profundidade, se eles não trabalharem bem a hidrostática, eles morrem no primeiro minuto de mergulho. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fale com o seu professor de física. Ele conhece hidrostática. Pessoal, hoje nós falamos de hidrostática. A física é estimulante, é a vida. Tudo que nós fazemos na vida depende da física. Hoje foi hidrostática. No nosso próximo encontro, veremos qual o assunto interessante que vamos falar sobre a física. Um abraço! When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there
brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. When you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again.
winter, spring, summer, or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call